Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Grodiano e hoje eu vou mandar um forte abraço para o Valdomiro Ribeiro, tá bom? Ele escreveu aqui no canal: eu gosto muito de ouvir as suas mensagens, não perco um dia, até amanhã. Muito obrigado, Valdomiro, por todos os dias escutar a mensagem aqui com a gente, tá bom? E obrigado por terminar com a frase até amanhã. Para amanhã é o compromisso de que nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Muito obrigado, meu irmão. Vou ler mais uma mensagem aqui que é da Maria Aparecida de Souza. Ela mandou 2 vezes perguntando aqui sobre o grupo da reunião familiar. Ela escreveu aqui, ó: eu quero participar do grupo no WhatsApp, do grupo da noite familiar. Eu sempre coloco meu WhatsApp no final da descrição do vídeo, é só me mandar um WhatsApp que eu envio o convite para vocês aí, tá bom? Eu vou fazer o seguinte hoje diferente. Eu vou fazer um comentário dentro do próprio canal no YouTube e vou fixar ele no topo, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Aí eu vou fixar esse comentário no topo e aí eu vou colocar o link da reunião familiar, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Aí já fica perto ali, é só você ir no comentário e apertar nas letrinhas azul para entrar no grupo. Eu acho que vai dar certo, tá bom? Vou fazer esse experimento hoje aí, tá bom? Porque algumas pessoas têm dificuldade em achar onde é a descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou ver se eu coloco nos comentários mesmo. Quando você estiver ali nos comentários, procura o meu nome ali, ou acho que vai estar escrito Escola Dominical Brasil, né? E aí lá vai estar no topo, logo em cima ali, vai estar o link da reunião familiar, tá bom? Então, muito obrigado aí por todos que querem participar. Toda segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Noite familiar. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Reis, capítulo 8, da designação do Vem Segue. Nesse capítulo aqui, a gente vê o rei Salomão. Ele concluiu, né, a obra ali do templo do Senhor e agora chegou o tempo dele fazer a dedicação do templo. Ele faz uma oração linda aqui, tá bom? Uma oração cheia de bênçãos, cheia de promessas para aqueles que frequentam a casa do Senhor. Essa aqui não é uma oração comum, tá bom? Para quem lê aí na Bíblia pela primeira vez, essa não é uma oração comum, é uma oração dedicatória, que está dedicando um edifício exclusivamente ali para o Senhor, tá bom? E também na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nós temos a cultura de dedicar o nosso lar para que o Espírito do Senhor possa habitar também, tá bom? Fazemos a dedicação do nosso lar. A diferença é que a dedicação do lar é para que o Espírito do Senhor possa estar presente sempre no lar, seja um lugar de refúgio, proteção contra as coisas do mundo, tá bom? Já o templo ou capelas na igreja é dedicado o edifício ao Senhor, tá bom? Então aqui é uma oração diferente das outras, é uma oração dedicatória, tá bom? E ela está escrita aqui em 1 Reis capítulo 8, né? E aqui eu vou compartilhar algum desses versículos só, tá bom? Mas é repleto de bênçãos nessa oração. E o templo, ele serve para nós entrarmos e fazer convênios com o Senhor. E nas próprias ordenanças dos convênios do templo, nós prestando atenção ali, tá bom? Sobre aquele convênio, sobre aquelas ordenanças e o que Deus está nos prometendo e o que nós estamos prometendo por meio da nossa fidelidade também, já mostra qual grande bênçãos nós receberemos, tá bom? Então é muito importante nós irmos ao templo. Vamos lá. Aqui eu vou começar lendo o versículo 22 e depois o 23. Diz aqui, ó: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos aos céus. Então ele fez a oração dedicatória com as mãos levantadas. Aqui no versículo não diz, mas lá no final vai dizer que ele estava de joelho, tá bom? Então ele fez essa oração dedicatória de joelho, tá bom? E ele continua aqui, e disse a oração, né? Como que ele começa? E disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu nem embaixo na terra, que guarda o convênio e a benevolência de teus servos, que andam com todo o coração diante de ti. Então a própria casa do Senhor já está falando aqui que é para fazer convênio com o Senhor. Eu acho muito interessante. Eu gostei muito do que ele fala aqui também
no versículo 27 e 28, né? Nessa oração dedicatória, ele diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele está falando do próprio templo, né? Ele falou, será que esse templo, né? Porque o templo ele é a morada de Deus, tá bom? É onde Deus pode habitar ali, é uma casa dedicada ao Senhor. Mas o próprio Salomão fala, será que Deus ele pode habitar dentro dessa casa que está sendo consagrada a Ele, que está sendo dedicada a Ele? Ele está se dizendo que Deus ele é muito maior, tá bom? Mas aqui o Salomão ele não está dizendo que Deus ele é maior em estatura, como em um corpo de um gigante, tá? Ele fala aqui que nem os céus pode conter, é o poder de Deus, a glória de Deus, ela não cabe em um lugar só, tá bom? Ela preenche todo o universo, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui, tá bom? Inclusive o apóstolo Paulo ele ensina, né, dizendo que Deus não habita em tabernáculo feito por mão de homens. Mas ele está falando ali no contexto histórico sobre imagens, escultura. Deus não está nessas imagens ou coisas assim, tá bom? Mas dentro do templo nós podemos sentir a presença do Senhor muito fortemente, tá bom? É um edifício diferenciado para nos aproximarmos de Deus. E também ele diz aqui no versículo 28, volta-te, pois, para a oração de teu servo e para as súplicas. Ó Senhor meu, Deus, ouve o clamor e a oração de teu servo, hoje faz diante de ti. Então ele está fazendo essa oração aqui, pedindo ao Senhor ali, que ouça essa oração, que aceite, tá bom, essa dedicação, aquela casa, o templo como a casa do Senhor ali. E nós vemos que Deus ele responde, né? A glória do Senhor, uma nuvem cobre a casa do Senhor de uma maneira tão poderosa que nem os sacerdotes, tá? Aqui no capítulo 8, os sacerdotes eles saem de dentro da casa do Senhor porque eles não aguentam a glória de Deus nesse dia. É algo fabuloso. Isso aconteceu também nos nossos tempos, quando o Joseph Smith ele dedicou um templo, tá bom? E a glória do Senhor também esteve, e foi algo fantástico também nesse dia, tá bom? Mas vamos continuar aqui no capítulo 8, algumas coisas, algumas frases que Salomão ele disse, né? E o Senhor concedeu a ele esse privilégio de fazer essa dedicação do templo aqui. Ele disse assim, conhecendo cada um as chagas do seu coração, estende a sua mão para esta casa. Ele está falando que, ainda que nós sabemos que nós temos nossas doenças, nossos problemas, né, nossas dificuldades e até mesmo nossas enfermidades ou pecados, ainda assim que o Senhor estenda a sua mão, né? Eu achei lindo quando ele disse aqui, ó, quando pecarmos contra ti, pois não há homem que não peque. Então todos nós pecamos, não é porque nós passamos no tempo que nós vai deixar de pecar. A gente vai se esforçar, né, guardar os convênios que nós fazemos no tempo, mas a gente volta a pecar. E aí então é quando ele fala aqui que a gente cai no cativeiro, na mão do inimigo, mas basta nós nos voltarmos para o Senhor que Ele vai nos libertar. E ir à casa do Senhor nos dá força também, né? Tudo isso tem na oração dedicatória aqui. Queria falar alguma coisa sobre o templo, né? Na antiguidade de hoje. No templo, quando nós entramos, nós usamos branco, né? Nós ficamos todo de branco ali porque simboliza a pureza. E também tem um sinal de igualdade. No templo, todo mundo usando o mesmo padrão ali de roupa, todo mundo de branco, você nem consegue distinguir, né, quem é rico, quem é pobre, quem está torcendo para o Palmeiras, para o Corinthians, São Paulo, Flamengo, não importa, porque não tem esse tipo de coisa. Todos se vestem de branco ali. Isso demonstra uma igualdade. Então é muito bom isso no templo também, o simbolismo da pureza e de que todos somos iguais perante Deus. Eu amo esse simbolismo no templo também. Outra coisa do templo aqui, que eu marquei, é que a primeira vez que nós vamos ao templo, né, nós vamos lá fazer convênios com Deus para nós mesmos. Nós fazemos convênio com Deus, bom, por meio de ordenança. E as demais vezes que nós vamos, né, é para ajudar o próximo, pessoas que nós nem conhecemos, né?
Você sabia que dentro do templo nós fazemos oração, né, por pessoas? E se você quer o seu nome seja colocado no templo para orar, tem o aplicativo da igreja, a gente consegue por meio do aplicativo colocar e enviar nomes ao templo, né, para as pessoas orar por pessoas que estejam passando por alguma dificuldade ou esteja enferma de alguma maneira, vai passar por uma cirurgia, quer fazer uma prova, alguma coisa, nós podemos pôr o nome das pessoas no templo também pedindo oração, tá bom? Então, no templo nós vamos lá ajudar pessoas que nós nem sequer conhecemos. Eu acho lindo isso no templo, tá bom? Outra coisa que eu marquei aqui é que o templo ele é muito silencioso mesmo. Aqui o templo de São Paulo, perto de minha casa, tem uma avenida, a Francisco Morato, bem na frente ali, e ela é bem movimentada, barulhenta ali, mas a partir do momento que entra dentro do templo ali, que fecha as portas, é um silêncio enorme, enorme mesmo. É um lugar muito bom para se ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus conversando conosco. Eu gosto do silêncio do templo. Eu lembro que em 2001, quando eu fui para a missão, antes de eu ir para a missão, eu passei no templo. E naquela época, aqui no templo de São Paulo, na sexta-feira, o templo não fechava, tá bom? Ele ficava a madrugada aberta inteira e virava até o sábado, tá bom? E eu lembro que eu fui 2 vezes ali na sexta-feira à noite e fiquei lá dentro, né? Dentro do templo ali, fazendo ordenanças, ajudando lá no que precisava. E foi uma experiência muito boa para mim, eu gostei demais. Eu pude ir 2 vezes, 2 sexta-feiras antes de ir para a missão ali, fazer as ordenanças. E é um lugar enorme ali, né? A presença do Senhor é muito grande no templo. Eu marquei aqui para falar com vocês também que o templo ele é como uma universidade, como se fosse uma faculdade. Nós aprendemos muitas coisas no templo. Tudo dentro do templo tem o seu simbolismo, tá bom? Vou compartilhar rapidamente aqui com vocês Apocalipse 2, versículo 17. A partir do momento que a gente entra no templo, a gente passa a entender melhor as escrituras também. Aqui diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra, na qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, não vou me atentar todo a esse versículo aqui para explicar, mas quem entra no templo consegue entender melhor esse versículo aqui. Mas a parte que me chamou a atenção aqui é que fala que darei de comer do maná escondido. O maná é o alimento, né? As escrituras nos alimentam. E dentro do templo tem um filme que fala sobre a queda, sobre o plano para nós voltarmos à presença de Deus, tá bom? O plano de Deus passa ao plano de felicidade, o plano da redenção ali, né? Nós assistimos por meio de um vídeo. E ali a gente passa a comer ali o maná escondido, né? Ou seja, algo que não tem em outro lugar, tá bom? A gente aprende muita coisa no templo também. Outra coisa que eu coloquei aqui no templo é que o próprio Jesus Cristo, tá bom? Ele é representado por meio do templo, tá bom? Então, assim como ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo, também, se nós não formos ao templo, nós não vamos entrar no reino celestial, tá bom? Porque o próprio templo é uma representação de Jesus Cristo. Nós temos que passar pelo templo para herdar o reino celestial também. Então é algo bem interessante aqui. Eu marquei aqui até uma escritura, porque fala aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, né? Aí é uma pergunta, né? No reino celestial vai ter templo? Nós sabemos que no milênio vai ter templo, nós vamos construir templo e vai ter uma obra acelerada no milênio para ajudar as pessoas a fazer convênio. Nós temos que fazer convênios também com o Senhor dentro do templo, tá bom? Então vai ter construção de templo e o templo vai funcionar a todo vapor no milênio também. Só que uma coisa bem interessante aqui, e o reino celestial? Será que o reino celestial vai ter templo? Olha o que diz aqui, Apocalipse 21, versículo 22 e 23. E nela não vi templos,
porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Olha só, o próprio Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial, eles são o templo. Então no reino celestial não vai ter templo, porque o Pai Celestial e Jesus Cristo, eles habitam no reino celestial. Então não precisa de um templo lá, eles são o próprio templo. E por isso que aqui na terra nós falamos que o templo, ele representa Jesus Cristo, tá bom? Representa aí, nós passamos por dentro do templo também para fazer as ordenanças e voltar à presença de Deus. Olha só o que mais não vai ter lá no reino celestial, continuando o versículo. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, imagina um planeta, um mundo na qual não precisa de sol para ter luz. O próprio planeta ali vai ser essa luz. Cristo é a lâmpada, a glória de Cristo vai preencher todo o reino celestial ali. Então, não tem necessidade de um sol, não tem necessidade de uma lua, né? E não tem necessidade de um templo, porque o próprio Cordeiro e o próprio Pai Celestial vai habitar com a gente. Então, são características aí do reino celestial, tá bom? Bom, falando aqui para terminar, né? O templo, ele tem as suas representações e ensinamentos também. Por exemplo, o tabernáculo, né, que Moisés havia feito, ali, a parte exterior ali, depois do cercado, representa o reino celestial. Dentro do templo, né, dentro da tenda, representa ali o reino terrestrial. E o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, né, ali representa o reino celestial. E no templo, hoje em dia moderno, né, dentro do templo, por conta da tecnologia, nós fazemos os ambientes ali dentro mesmo, tá bom? Então a gente passa pelo reino celestial, tá bom? Primeiro reino, como se fosse no tabernáculo. No tabernáculo, primeiro você entra na parte do cercado, reino celestial, depois entra dentro do templo, né? Dentro da tenda ali, que é o lugar santo, que seria o reino terrestrial. Depois o Santo dos Santos, que é o reino celestial. Então, dentro do templo, nós passamos por essa etapa também. Reino celestial, terrestrial e o celestial. E o que simboliza isso? O templo, ele é um caminho, né, que nos leva até a presença de Deus. É como passar por um templo, é aprender a adentrar na presença do Senhor, tá bom? Bom, vou ficar por aqui com essa mensagem. Dentro do templo tem experiências muito sagradas. Nunca vi algo assim com os próprios olhos, para falar, eu vi um anjo ou coisa assim dentro do templo, né? Mas sempre que eu vou lá, eu me sinto tão bem, o Espírito confirma para mim que a presença de Deus se encontra ali, tá bom? E caso você não saiba, as pessoas que têm uma experiência muito marcante dentro do templo, elas escrevem essas experiências. O presidente do templo, ele certifica ali daquela experiência e ele manda, né, para o profeta ler, e aquela experiência fica registrada dentro daquele templo ali. Claro que a gente não tem acesso, né? Mas a pessoa que passou aquela experiência, ela tem sim uma cópia daquela experiência com ela, e é dito para ela que é muito sagrado aquilo. E ela só deve compartilhar com alguém que ela confia demais. Bom, assim como é a nossa bênção patriarcal, né? Nós compartilhamos só com as pessoas que possam entender, familiares ou coisas assim. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, falando sobre o templo, tá bom? Que nós possamos aí, se você ainda não entrou no templo, que seja essa a sua meta, entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.